Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Wendel e hoje nós iremos trazer um conteúdo bem legal assim. Há alguns dias atrás eu postei um vídeo falando sobre dicas de como desenvolver-se no outro idioma, como aprender o inglês. Algumas pessoas vieram falar comigo na forma privada, me perguntando dessa dica sobre podcast, né? Como ali eu citei que eu utilizo o podcast no meu dia a dia para poder me desenvolver tanto no meu pessoal, mas também no inglês. A gente separou aqui essa listinha com 5 podcasts que eu utilizo no meu dia a dia para me desenvolver do meu lado pessoal, mas ao mesmo tempo são podcasts gringos, então você consegue ali se desenvolver também no outro idioma enquanto você está vendo esse conteúdo. Vale ressaltar que você vai perceber que nessa lista a gente não tem o Joe Rogan, né? Joe Rogan talvez seja um dos podcasts gringos mais famosos que tem, mas eu não achei relevante separar ele por 2 motivos. O primeiro motivo é que o Joe Rogan Experience, o podcast dele, hoje você só encontra na plataforma do Spotify. Eu, por exemplo, não sou um utilizador do Spotify, ele não possui closed captions, então todos esses podcasts que estão listados aqui são podcasts que estão em inglês, com a legenda, possível você ver a legenda em português ou em inglês. No YouTube tem a facilidade de também conseguir acompanhar no português, caso você tenha alguma dificuldade. Uma das possibilidades aí de você se desenvolver dentro do idioma utilizando a legenda. Se você tiver mais interesse sobre formas de desenvolver o seu idioma, veja esse vídeo que eu postei. Então vamos para o primeiro que selecionei aqui para vocês. Esses não tem uma ordem de melhor ou pior para mim nem nada, é simplesmente eu coloquei nessa nomenclatura, nessa ordem. Vocês podem aí se guiar, mas são os 5 muito bons para mim, eu não tenho aí uma ordem de favoritismo, vamos dizer assim. E o primeiro é o The Diary of the CEO. The Diary of the CEO, esse é o podcast do empreendedor, investidor e milionário Stephen Bartlett. O interessante desse podcast é que ele traz convidados para partilhar coisas não usuais que compartilhariam numa conversa informal. Eu acho muito interessante a habilidade do Stephen de trazer pessoas e ele conseguir fazer uma conversa mais intimista. O estilo da forma como ele conduz a conversa é sempre com perguntas muito sinceras. Lembra até um pouco de terapia, assim, de vez em quando. E um dos podcasts aí dele, que são dos meus favoritos, com o Simon Sinek, né, que para vocês aí que acompanham esse canal e que me conhecem, sabem o quanto eu gosto do podcast dele e também do trabalho, dos livros e tudo do Simon. É muito, muito interessante que ele conseguiu ali buscar um lado muito mais sincero, no sentido de que o cara se deixou ficar vulnerável para essa conversa. E ali você consegue ver que talvez as pessoas nas quais tanto somos fãs deles, é possível que a gente esqueça da imagem humana que ela tem. Então é muito legal a forma como o Stephen ele conduz. O podcast dele é um podcast longo, né, de 2 horas normalmente os episódios. E outra coisa que é legal falar sobre o Stephen é que ele é britânico. Para você que quer consumir o conteúdo britânico, você consegue um sotaque um pouquinho diferente. Você não fica ali também só preso nas partes ali do linguajar americano. Outra coisa muito legal, além dessas conversas, é que ele traz pessoas de diferentes cenários. Então ele leva médicos, outros CEOs, né, gerentes de empresas, escritores. Você consegue divergir de vários tipos diferentes de assuntos. Fica aí a primeira dica, que é o The Diary of the CEO. O segundo que a gente separou aqui para vocês é o Modern Wisdom. Modern Wisdom é muito legal. Esse podcast é bem interessante. O Modern Wisdom é um podcast apresentado por Chris Williamson, que é um youtuber e ex-ator britânico. Eu gosto muito também desse podcast pela profundidade na qual o apresentador também consegue levar os seus episódios, tanto para chegar com seus convidados e que aborda de uma natureza humana, né? Ele consegue ali abordar nos seus conteúdos a parte de marketing, filosofia, vida, fitness, saúde, entre outros. Ele é um polimata, né? O Chris, ele é um cara que ele é especialista em vários assuntos diferentes. Ele não é, vamos dizer assim, que nós temos aí o conceito de generalista e o especialista, e que é até um tema para um dos nossos vídeos, mas como ele é um polimata, ele tem essa facilidade de se aprofundar em diversos tipos de assunto, porque ele consegue fazer essa analogia e trazer esses conhecimentos diversos para várias coisas e aplicar ali nessas conversas. E é muito interessante porque eles também falam de linguística, ciência, neurociência, tecnologia, projeções de futuro. O outro também britânico, ele é um britânico com um sotaque um pouquinho diferente do Stephen, é um sotaque um pouco mais forte, fala um pouco mais rápido também, então ele já acaba tendo ali um pouquinho de desafio. Mas e outra coisa que eu acho muito legal para os convidados
convidados que ele tem também Huberman, Chris Bumster, que é um campeão hoje de fisiculturismo, que é muito legal a forma como ele conduz os podcasts dele, além de serem, algumas vezes eles são feitos à distância, online, e ele tem um estilo que ele produz que fica bem interativo também para quem quer ver, mas para quem quer ver os conteúdos que ele grava ali pessoalmente, são com umas imagens lindas, é um podcast que parece aquela entrevista intimista que você sente que você está sentado ali na frente do entrevistado. Fica aí mais uma dica, que é o Modern Wisdom, que é o podcast do Chris. E agora nós temos aqui mais um, que é a nossa terceira dica, que é nada mais, nada menos que A Bit of Optimism. Esse podcast é um podcast de Simon Sinek. Para todo mundo aí sabe, eu acabei de citar ele agora há pouco. Ele é um podcaster, é um escritor, palestrante. Esse podcast ele é muito interessante porque ele traz vivências do dia a dia e do mundo corporativo. E o que eu acho bem interessante na forma como o Simon conduz as coisas, que é onde o locutor ele contrasta essas experiências com analogias que ela podem te ajudar a enfrentar esses desafios. E de forma bem leve, sempre muito bem humorada, muito leve, muito articulada. E o Simon, ele é um cara também que ele pensa muito fora da caixa. E eu acho que isso é interessante. No final de todos os podcasts que ele grava ali com aquela pessoa, ele traz um pente fino, ele traz ali um resumo do que ele adquiriu, que ele conheceu daquela pessoa naquele momento. E isso é muito interessante porque ele traz essa reflexão final, e essa reflexão final ajuda muito a gente, às vezes, ali consolidar tudo que foi dito. O que eu acho também muito interessante de Simon, que é legal repartir para esse podcast, que é o A Bit of Optimism, os podcasts dele têm aí duração de máximo 30, 40 minutos. Então são podcasts relativamente rápidos e que você consegue ali consumir ele, diferente do Diary of the CEO, do Modern Wisdom, podcast que dura 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Então eles são podcasts mais rápidos e eu acho bem interessante elucidar e partilhar esse podcast aí com vocês. E é muito legal também porque ele traz um pouco da realidade de como que ele escreve os livros dele, às vezes como que foi para ele chegar na decisão de consolidar aquela ideia, e às vezes uma das pessoas que ele está trazendo é alguém que ele está por publicar algum desses materiais ou livros, que ele tem uma editora. Você consegue sair daquela margem um pouco fria. Pelo menos assim, no meu ponto de vista, o podcast ele ajuda muito você a conhecer de fato a sustentação daquela pessoa num determinado conhecimento. É coisa que numa entrevista, às vezes pelas perguntas serem sempre fixas, é um pouco mais difícil. Às vezes num vídeo a pessoa consegue ali com um roteiro, por isso que também aqui nos vídeos a gente tenta só deixar ali os bullet points e a gente faz aqui o conteúdo da forma mais natural possível. Então eu acho que isso é um dos pontos muito positivos nesse tipo de conteúdo, que é o podcast, e em especial aqui de Simon. Eu falei no início que eles ali não têm uma ordem de melhor ou pior, mas eu vou deixar aqui um disclaimer bem pessoal, que esse é o quarto que a gente está dizendo aqui hoje. Para mim é um dos que eu sou muito fã, até pela forma como ele utiliza o conhecimento dele para disseminar o conteúdo e a informação, e ele me inspirou muito para conseguir começar a desenvolver esse material aqui para vocês, que é nada mais nada menos do que o Huberman Lab. Huberman Lab é um podcast do Andrew Huberman. Então, o podcast do Huberman Lab, Andrew Huberman, ele é muito conhecido aí na área acadêmica e científica, onde ele é um professor da faculdade de Stanford. Ele gerencia, ele coordena um dos maiores também laboratórios no tema dele, né, nos Estados Unidos, que é na parte de Neuroscience, Neurobiology, Neurology, bastante conhecimento, ele é um PhD. E ele começa a desenvolver o seu conteúdo online há alguns anos atrás, e o que eu acho legal, até falar sobre o Andrew Huberman, é como foi importante o seu conteúdo para a comunidade em geral agora. Para o Brasil, por exemplo, nós vemos algumas pessoas, eu não vou usar a palavra copiando, mas se inspirando muito até na identidade visual que o Huberman desenvolveu em seus conteúdos. Outro ponto muito interessante de falar sobre o Huberman, que antes mesmo dele ter lançado o seu podcast, participou de um outro podcast que não está listado aqui nessa listinha, mas ele pode entrar até como um bônus, que é o podcast do Richard Roll. E esse podcast hoje, que a gente está gravando esse vídeo, ele já tem aí mais ou menos 3 anos que ele foi gravado, e ele tem mais de 14 milhões de visualizações, que foi até um dos porquês que eles acabaram lançando o seu podcast. E o podcast do Richard Roll, ele também está sendo ali um pouco sendo inspirado a parte do ambiente e podcasts do Brasil. Ele tem um ambiente meio dark, assim, que não tem nada, é simplesmente o entrevistador e o entrevistado, e você não tem nenhuma distração do ambiente ali atrás, que é tudo preto, é tudo com só as luzes
direto para a pessoa. O que eu acho muito interessante do Huberman é que ele consegue trazer esses conteúdos científicos de forma muito clara e muito simples para a gente que é leigo. E ele combina esses conhecimentos de ciência sempre pensando em formas de você se desenvolver, de você conseguir atingir outros patamares na sua vida, mas esses patamares muito fugindo daquele papo, vamos dizer, que a gente gosta de dizer no Brasil aí, que é o palestrinha, né? Então o Huberman ele consegue trazer ali o seu conteúdo de forma muito simplória e você fazer a sua analogia e pensar se aquilo serve para você ou não. E é um esforço dele de trazer um conhecimento da área científica para o mundo em geral. E eu acho que isso é muito legal também, porque o conhecimento que ele aprende, ele consegue passar para o próximo, mesmo que não seja do trabalho que ele executa. E o mais importante é que ele consegue, com isso, fazer com que desperte o interesse em mais pessoas sobre aquele assunto. E quanto mais pessoas falarem sobre esse assunto, mais as pesquisas vão avançar, e especialmente para a parte de saúde mental, desenvolvimento mental, que a gente precisa muito através de patologias. Então ele consegue ali, por exemplo, trazer um assunto sobre TDAH, mas o que você como TDAH conseguiria se gerenciar no seu tempo e conseguir atingir performances que podem ser consideradas até maiores de uma pessoa sem essa patologia. Foi por isso e no qual eu acabei também tendo esse grande interesse em seu conteúdo. O Huberman, ele faz o podcast sempre com um entrevistado ou sozinho. E o que é muito interessante é que você sente como se estivesse numa aula do Huberman. Ele tá ali olhando para a câmera e ele fala sobre aquele assunto às vezes 2, 3 horas direto. E ele pega, vamos supor que ele, um dos episódios mais recentes que eu ouvi, que foi a parte de ciência dos olhos, e ele fala sobre aquele assunto durante 3 horas direto. Então ele faz realmente uma pesquisa muito elaborada, muito profunda, com embasamento de professores da área acadêmica americana, de gerenciadores, são doutores nessa área. Então ele embasa também o seu conteúdo com feedback dessas pessoas e ele ali disserta sobre aquele assunto muito parecido do que seria talvez uma aula dele dentro desse ambiente acadêmico. Então, muito legal, fica aí essa dica. Eu sou suspeito para falar porque realmente gosto muito do conteúdo dele. Como eu disse, todos até agora, todos têm essa possibilidade de você ativar no YouTube o Closed Captions, que são as legendas pra gente. Então, e você pode tanto ver essa legenda em inglês ou mudá-la para português. Olha, fica aí essa dica que vale muito a pena você realmente estudar aquilo para se você tem o interesse em desenvolver pessoalmente. E por último, eu deixei esse podcast que é um podcast que eu comecei a ver ele aí recente, que é o podcast do Tim Ferriss. Tim Ferriss, eu já citei ele aqui no canal, que ele tem um livro que chama Trabalhe 4 horas por semana, que eu já falei um pouquinho dele ali por alto, mas eu não sabia que esse mesmo Tim Ferriss era o Tim Ferriss do podcast, por ignorância minha. E eu comecei a assistir ele recentemente e eu achei muito interessante, porque ele também é um cara que tem conhecimento de diversas áreas e ele consegue trazer esses conhecimentos e consolidar com seus entrevistados. A entrevista com o Tim Ferriss, ela sempre vai um pouco mais profunda, ela sempre traz aí insights interessantes, além de ser um cara que ele, ao mesmo tempo que ele é sério, ele é bem espojado. A conversa é bem interessante, fora que eu acho o sotaque do Tim Ferriss muito legal, aí já são para as pessoas que querem se desenvolver dentro do inglês americano, que eu acho o sotaque dele muito bom. E outra coisa legal de falar sobre o Tim Ferriss é que o Tim Ferriss, eu citei também ele no vídeo do minimalismo e essencialismo. Eu queria primeiramente agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Como vocês podem ver, é um vídeo mais rápido, é um vídeo para realmente trazer para vocês opções que vocês podem pegar e estudar sobre esse determinado assunto, que aqui, no caso, são podcasts que podem te ajudar a alcançar desafios diferentes e otimizar o seu tempo, melhorar a sua performance no dia a dia, trazer conhecimentos que são conhecimentos reais, palpáveis e tangíveis. Que esses tipos de pessoas na qual eu trouxe aqui, o que eu acho interessante delas, que não tem aquele papo que lubridia a gente, que eles não são o que eles pregam. E eles são pessoas que, pelo menos até então, têm se provado serem que se desenvolvem acima da média e que têm ali conhecimento de várias áreas, especialistas nessas áreas, e eu acho que isso é sempre importante pra gente se cercar de pessoas na qual a gente admira. E lembra-se muito de um dos conteúdos que a gente já fez, que é as pessoas nas quais elas nos cercam, também elas trazem a nossa média, pode ser para cima ou para baixo. E essas pessoas, mesmo que no podcast à distância, você talvez por estudá-los e buscar o conhecimento deles, você sim conseguiria ter um desenvolvimento acima da média, porque você está sempre atualizado de conhecimentos de ponta. Agradeço a todos vocês, se vocês gostaram, partilha, deixa um like e vejo vocês até a próxima. Valeu, tchau, tchau!